Boa tarde, sejam bem-vindos ao quinto e último dia da 23ª edição da Semana Universitária de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. Eu sou Luísa Souza, estudante do 7º período de veterinária, e hoje tenho a honra de receber a doutora Yasmin Vilela Guimarães, no nosso evento para ministrar a palestra do tema Particularidades anestésicas em cães bracocefálicos. A Yasmin possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Brasília, realizou pós-graduação em Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais, possui pós-graduação em Dermatologia e especialização em Anestesia. Atualmente coordena a equipe veterinária da Gavet Clinvip em Samambaia. Bom, antes de dar início à palestra, gostaria de agradecer os nossos apoiadores, o Estopato, o LabCare, Exotic Life, Ouro Fino e Scan, e também dar alguns recados. O formulário de presença será liberado no chat do YouTube até o final da palestra, então fiquem atentos, pois só vai receber o certificado quem se inscreveu na plataforma do SIGA e confirmar a presença nesse formulário. As camisetas da Cevete ainda estão à venda, então quem tiver interesse custa R$ 35,00 e mais informações podem ser encontradas no nosso Instagram, @Cevete, UNB. E ao final da palestra, vamos abrir espaço para perguntas, então pode enviar no chat, sinalizando com hashtag pergunta em letra maiúscula, que vamos anotar e passar para a palestrante no final. Então, eram só esses avisos. Esperamos que seja uma palestra bastante proveitosa para todos e todas que estão aqui assistindo. E pode ficar à vontade, doutora Yasmin, te passo a palavra. Muito obrigada, Luísa. Então, boa tarde, pessoal. Como a Luísa falou, me chamo Yasmin. Atualmente eu coordeno os veterinários, né, na Clinvip, na unidade da Samambaia, nosso hospital veterinário de lá. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as particularidades anestésicas em cães bracocefálicos, tá? Eu, às vezes, falo um pouco rápido, então vocês podem ir me freando se eu estiver começando a falar muito, muito rápido. E se tiver algum termo que vocês não entendam também, mandem aí no chat que os meninos vão me avisando também, tá? Antes da gente iniciar essa parte, né, anestésica em si, do bracocefálico, a gente tem que entender o que é um cão bracocefálico. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a anatomia dos cães, né? Nós temos 3 formações de crânio entre os canídeos e, com isso, formações de focinhos também, tá? A gente tem os nossos dóricocefálicos, que são os animais que têm o focinho bem compridão, que é o pastor alemão, o border collie, o alpha dog, o whippet, né? São os animaizinhos com focinho bem compridinho. Nós temos os nossos bracocefálicos, que são esses animais que têm o focinho encurtado, que aí a gente tem o Shih Tzu, que eu acho que é o campeão, né? Todo mundo já viu, já atendeu, já mexeu com o Shih Tzu. Bulldog francês, Bulldog inglês, o nosso Pug, né? Muito comum na nossa rotina também. E os nossos mesocéfalos ou mesaticefalos, que são esses animais que têm a formação craniana mediana, vamos assim dizer, que seria o normal, tá? O normal seria o padrão de conformação de parte óssea e parte de tecido mole. Então, quando a gente pega esse tipo de animal, a gente vai pensar no quê? Num pitbull, o vira-lata, no geral, ele é um mesatocefalo. Então, é esses animais que têm a conformação de focinho mais regular mesmo, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho realmente dos bracocefálicos. Os bracocefálicos, esses animais que têm esse focinho um pouquinho mais curto, eles têm uma alteração em parte óssea. Então, toda a parte óssea desses animais foi modificada para ficar mais curta, deixando, assim, a parte de tecido mole inalterada. Por isso que a gente tem tantos problemas com esse tipo de paciente, porque é um paciente que a gente alterou uma parte da morfologia deles, né, e não alterou toda a sua morfologia, causando alguns problemas. Os principais problemas do bracocefálico, quando a gente pensa na parte anestésica, é a nossa síndrome do bracocefálico e a nossa síndrome respiratória obstrutiva.
A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas síndromes, para a gente poder até entender os riscos anestésicos desses pacientes, tá? A minha base anestésica, ela é feita de acordo com as alterações que esse meu paciente vai apresentar. Lá para frente vai ficar um pouco mais claro do que a gente está falando dessa parte anatômica também, tá bom? Então, a gente tem a síndrome do braquicefálico, que a gente vai ter 3 alterações principais. A estenose de narina, prolongamento de palato mole e hipoplasia de traqueia. Esse feiozinho aí da foto é o Chico, é nosso mascote lá da unidade. O Chico, ele é um braquicefálico, né? Dá para ver que ele tem um focinho um pouquinho mais acurtadinho. Ele é um fingimento de Shih Tzu, né? A gente finge que ele é Shih Tzu, todo mundo acredita que ele é Shih Tzu e ele se acha um Shih Tzu. Só que ele tem a sorte, né, de não ter estenose de narina, mas ele possui um leve prolongamento de palato, tá? Vocês podem observar que a narina dele é bem abertinha e ele não tem um focinho tão compacto quanto de um pug, por exemplo, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas síndromes. A minha estenose de narina. O que se baseia a estenose de narina? É essa entradinha, né, da narina em si que a gente tem. Quando a gente fala de estenose, vocês podem observar que esse pugzinho, ele praticamente não tem essa abertura. Então, eu vou pedir para todo mundo para a gente fazer um teste juntos, tá? Vou pedir para vocês botarem o dedo no nariz, dando uma leve encurtada na sua narina, dando uma fechadinha no nariz, sem fechar ele completamente, e tentando respirar. Vocês vão observar que a dificuldade respiratória é maior. E aí, façam isso, mas façam isso tentando respirar mais profundamente ainda. Não me deixem fazendo sozinho aqui, façam comigo, por favor. Então, na hora que a gente vai tentar sempre aspirar, é uma dificuldade muito grande, tá? Isso gera até um esforço torácico maior também, tá bom? A estenose de narina, ela tem uma resolução 100% cirúrgica. Toda síndrome do braquicefálico, ela tem uma resolução cirúrgica. A gente faz manejo clínico para amenizar alguns sinais, mas a resolução realmente é completamente cirúrgica, tá? Na nossa estenose de narina, a gente tem que fazer uma rinoplastia nesse paciente. A rinoplastia, a gente vai abrir um pouquinho a narina desse paciente para que esse fluxo de ar consiga penetrar nos seios nasais com mais facilidade, dando um conforto respiratório maior para esse animal. A nossa segunda alteração é o nosso prolongamento de palato mole. A gente tem que pensar que o céu da boca, né, a região superior aqui da boca, a gente tem 2 tipos de palato. O palato duro, que é onde tem a parte óssea, que é essa primeira parte que a gente chama de céu da boca. E chegando mais para trás, a gente tem o palato mole, que é quando acaba essa parte óssea e fica como se fosse uma membranazinha, tá? Esse palato mole, quando a gente tem um prolongamento dele, ele chega a encostar na nossa epiglote, tá? Chegando ali na epiglote, que ele chega e fica encostando ali, tudo que vai causar um movimento, o latir, o tossir, o beber água, o respirar, o arfar, né? É muito comum o braquicefálico estar sempre arfando, né? Ele está sempre com a linha para fora, ele está sempre meio cansadinho. Quando a gente tem isso, a gente forma o que a gente chama de edema inflamatório vibracional de faringe. Então, essa minha epiglote, essa minha entradinha, ela tá sempre mais inchadinha, ela tá sempre mais avermelhadinha, ela tá sempre com um pouquinho mais de lesão do que num animal que não tem esse prolongamento, tá? Por isso que o prolongamento é tão desconfortante. Além de que, na hora que a gente vai entubar um paciente que tem um prolongamento de palato, para entubar também fica um pouquinho mais difícil. É comum a gente, às vezes, esbarrar um pouquinho nesse palato, pode machucar o paciente na hora de entubar. Eu não sei como que tá a galera aí que tá participando hoje, mas quem já tentou entubar um canino sabe que a visualização de tudo é essencial para a gente ter uma intubação com rapidez e qualidade. Eu sempre pego muito no pé dos meus estagiários na unidade em relação a isso. Vocês vão entubar, vocês têm que ver o que vocês estão fazendo. A gente não entuba na cobra cega de só pegar a língua e tenta enfiar de qualquer forma, porque a chance de você entubar um esôfago é muito grande. E a gente está falando de um paciente que tem um distúrbio respiratório já. A gente não pode deixar ele sem suporte de oxigenação de forma alguma.
e a nossa hipoplasia de traqueia. Nessa imagenzinha, vocês vão conseguir ver, deixa eu ver se eu consigo passar um mouse aqui. Ó, vocês vão conseguir ver que tem aqui, nessa partezinha que tá essa bolinha amarela, é onde ele mostra onde tem, inclusive, esse prolongamento de palato. Então, eu tenho a minha epiglote aqui no finalzinho, palato duro com parte óssea, palato mole no lá bater na minha entradinha de traqueia já mesmo, tá? E aí, gera aquele edema vibracional que a gente conversou no outro slide. Quando a gente fala de hipoplasia de traqueia, para a gente conseguir visualizar o que é uma hipoplasia de traqueia, vamos pensar numa alteração mais comum da nossa rotina, que é o colapso de traqueia. O que é o colapso de traqueia? A minha traqueia ela é composta por semianéis cartilaginosos e o que junta esses semianéis para formar esse tubo é uma membranazinha. Então eu tenho como se fosse, deixa eu ver se é pra aqui, como se fosse um Czinho, isso aqui é a minha traqueia, certo? E aqui eu tenho uma membranazinha que forma o nosso tubo. Quando eu tenho um colapso, em vez desse meu Czinho ser assim, bem redondinho, ele é achatadinho, ficando assim. E a minha membrana fica mais juntinha ainda, tá? E isso aqui a gente classifica como colapso de traqueia. Quem é o nosso campeão de colapso? O nosso Yorkshire, tá? Quando a gente fala do cão braquicefálico na hipoplasia de traqueia, eu vou ter esses semianéis cartilaginosos, em vez de ter eles com essa separação e essa membrana, eles são bem juntinhos, quase se fechando neles mesmo. O que me diz isso? Significa que minha traqueia tem uma menor maleabilidade. Então, imagina o desconforto que é para um cachorro que tem um colapso, que ele é mais achatadinho, e a gente vê aquela tossezinha sempre neles. Bota uma coleirinha que pressiona um pouquinho o pescoço, eles tossem até não poder mais. Faz um exercício físico, eles tossem até não poder mais, né? A coisa mais comum que tem é o tutor que chega no consultório relatando o quê? Quando eu chego em casa, meu cachorro vai lá, fica super agitado, late, 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 começa a se engasgar, e a gente fica desesperado com ele, né? É muito comum isso acontecer no York, que é o nosso campeão de colapso de traqueia, mas todo braquicefálico vai ter um nível também desse incômodo. E no caso dos braquicefálicos, isso geralmente acontece devido a essa hipoplasia da traqueia. Então, a gente tem realmente uma má formação que não permite uma mobilidade dessa traqueia tão boa assim quanto dos outros pacientes. Por isso que é um paciente que a gente tem que tomar muito cuidado na hora da escolha do nosso traqueotubo também, né? A escolha do traqueotubo, como é que a gente faz essa escolha de traqueotubo? A gente vai pegar a mensuração de RAF e de narina. Então, esse espaçamento de uma narina para outra, aqui nesse meiozinho, a gente chama de RAF. A gente pega geralmente o traqueotubo e bota em cima dessa rafezinha do paciente para a gente conseguir ver o tamanho médio daquele traqueotubo para aquele paciente. Isso aí dá uma mensuração para quê? Na hora que a gente vai entubar o animal, que ele já está sob efeito anestésico, a gente não pode ficar ainda preparando o traqueotubo, pegando o laringoscópio. Não tem como a gente fazer isso, não tem tempo hábil para isso, né? A gente precisa fazer todo esse processo o mais rápido possível. A gente está falando de um cachorro que, sem estar anestesiado, tem dificuldade respiratória. Imagina esse carinha anestesiado. A dificuldade respiratória aumenta mais ainda. Então, a gente sempre faz isso. Minha dica para quando vocês vão entubar, principalmente um braquicefálico. Eu escolhi o traqueotubo do tamanho certinho ali do focinho da RAF de narina dele, teve o tubo 6.5, ficou perfeito ali. Sempre deixe à mesa um número a mais e um número a menos. Por quê? A gente mudou a configuração anatômica desses pacientes. Então, essa mensuração, ela também pode ficar um pouco alterada. Então, para a gente evitar que passe uma sonda que machuque o paciente ou uma sonda muito pequena, a gente faz essa mensuração e deixa sempre um tamanho a mais e um tamanho a menos, para a gente conseguir dar qualidade de intubação e rapidez, principalmente para esse paciente. E é uma alteração de via aérea superior. Por que é uma alteração de via aérea superior? Porque a gente tem um paciente que tem alteração anatômica em via aérea superior. A gente tem alteração em traqueia, a gente tem alteração em pauta, a gente tem alteração em narina. Mas ele tem reflexo em pulmão, né? Via aérea inferior, que é o nosso pulmãozinhos ali.
Então, existe uma alteração que a gente vê no braquicefálico, que é um edema pulmonar devido a esforço respiratório. Então, é super comum isso? Não, não é uma coisa comum da nossa rotina, mas é uma alteração que pode acontecer e que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Então, pode ser que o paciente tenha estenose de narina no prolongamento de palato. Então, para entrar oxigênio já é bem difícil. Na hora que ele está ali respirando, o que ele faz? Ele trabalha muito mais o tórax para poder melhorar essa entrada de ar, para ele conseguir puxar um ar com mais força. Na hora que ele começa a usar o tórax para fazer isso, ele faz uma compressão maior nesse pulmão. E isso pode gerar um edema. Tudo que a gente fica batendo pode gerar edema, tá? E qual que é a nossa clínica mais comum no braquicefálico? Deixa eu beber uma água. Geralmente são animais com a respiração bem ruidosa, uma tosse improdutiva, uma alteração vocal. Quem que nunca viu o bulldog francês dando aqueles gritos, né? O mais comum é a gente ver eles praticamente falando. Às vezes parece o Tasmania, né, do Looney Tunes. Que a gente fica maluco quando tem um bulldog Tasmania na internação, né? Essa alteração vocal, ela realmente se dá devido a essa alteração anatômica desse paciente. Ao palato, principalmente, né, que vai bater ali naquele edema vibracional, e a hipoplasia de traqueia também. É muito comum ele ter os engasgos, que nem no nosso colapso de traqueia, né, porque a gente tem uma alteração de formação física, anatômica mesmo, uma dispneia, que é essa parte respiratória, e a gente pode ter alguns pacientes que entram em síncope, que é o desmaio. Se vocês não façam isso, tá? Mas se vocês fizessem o teste de ficar segurando um pouco a narina para respirar e ficar fazendo um bom tempo isso aí, eu garanto que ao menos uma pessoa iria dar uma baqueada, um desmaiozinho, ao mínimo uma tontura, porque realmente falta um pouco de oxigenação. Na hora que falta essa oxigenação, o que o cérebro entende? Cara, tá entrando menos oxigênio. Eu preciso desligar todo mundo, porque senão a gente vai morrer. Então é a hora que o cérebro vai desliga. Esse desligar é a nossa síncope, é o nosso desmaio. O desmaio não é nada mais do que o cérebro falando assim: ou a gente desliga e dá um tempinho para esse corpo conseguir se restabelecer, ou então a gente vai ser desligado para sempre mesmo, tá bom? E em relação ao nosso prognóstico, o prognóstico na síndrome do braquicefálico, ela varia de acordo com o grau de alteração de cada componente da síndrome. Então, o animal que tem uma estenose muito grande, que nem aquele pugzinho lá que a gente viu lá em cima, aquela estenose é uma estenose extrema, né? A gente vê praticamente só uma rafezinha de narina, né? Isso aí já torna o prognóstico desfavorável. O meu prolongamento de palato é imenso, ele fica todo dentro da minha epiglote, ele alcança toda aquela parte ali. Isso também já torna o nosso prognóstico pior ainda, né? E a nossa hipoplasia de traqueia também. A gente vai ter níveis dessa má formação dessa traqueia, né? Pode ser que ele tenha um semianel com um pouquinho a menos só de membrana, pode ser que ele tenha um semianel totalmente cartilaginoso, totalmente fechado, que a gente praticamente não veja a membrana nesse paciente, né? Então, isso aí influencia muito no nosso prognóstico. E a parte mais triste para mim da síndrome do braquicefálico é que é uma patologia completamente iatrogênica, né? Então é uma patologia que eu incluo todo mundo, eu incluo o criador, eu incluo o veterinário, eu incluo o cliente, o comprador daquele animal. Nós selecionamos cada vez mais pacientes mais braquicefálicos. O mais bonitinho é o que tem menos focinho. Cada vez mais na nossa rotina clínica a gente observa isso. Antigamente a gente atendia ainda um shih tzuzinho que a gente conseguia botar uma focinheirazinha estilo Chico, que ainda tinha um micro focinho. Hoje em dia a gente atende shih tzu na nossa rotina, na unidade, no qual a gente praticamente, a gente não usa mais focinheira, a gente usa o cone para quando eles querem morder a gente, porque a focinheira não tem mais efeito nenhum, ela simplesmente não consegue nem ter apoio para ficar no rostinho deles, né? Então, um rostinho extremamente achatadinho. E outra coisa também que é muito comum
cada vez eles estarem menores, né? A gente antes tinha um pugzinho com um padrão um pouquinho mais pernudinho, um pouquinho mais robusto. E hoje em dia a gente vê uns pugs muito miudinhos. E essa diminuição do tamanho deles também tem um reflexo em toda a sua estrutura, tá bom? E de bônus, eles ainda podem ter a hipertermia maligna. O que é a hipertermia maligna? É quando esse paciente superaquece a um ponto que o corpo não consegue refrigerar mais ele. Como ele tem todo o aparato respiratório, sistema respiratório superior defeituoso, ele não vai ter uma troca também de calor tão eficaz. Cachorro troca principalmente calor como? Arfando. Então linguinha para fora, e aqui eu libero calor no ambiente e refrigero um pouco o meu corpo. Na hora que a gente tem um paciente que ele não tem a saída nem entrada de ar eficaz, é difícil para ele arfar o suficiente para conseguir refrigerar o corpinho dele. E é a hora que a temperatura dele sobe a um ponto que ele é incapaz de se auto-refrigerar. É quando a gente tem que intervir o mais rápido possível. É muito comum isso acontecer quando? Braquicefálico que vai para pet shop e fica no secador. É muito comum a gente pegar a hipertermia maligna dessa forma. Vai para o banho-tosa e dá o banhozinho deles lá. O banho-tosa, por si só, ele é um ambiente mais quente, não adianta, não tem para onde correr, não tem como, né? Que nem a gente ir num salão de beleza. É um ambiente um pouco mais quente. E o braquicefálico, ele nunca pode ser secado no secador. Ele tem que ser secado no máximo no soprador, né? Para a gente tirar aquele excesso de água. Aquelas caixinhas de secador que a gente tem, né? Aquelas gaiolinhas, nunca tem que botar um braquicefálico nesse tipo de aparelho. É extremamente perigoso a gente superaquecer esse braquicefálico ali dentro. Então, e a gente sempre usar exclusivamente o soprador. O soprador, ele é um vento frio, bem forte, que ele vai literalmente soprando as gotas de água do pelo ali do animal, né? O pug, ele tem a pelagem um pouco densa, né? Às vezes pode demorar um pouquinho, às vezes o tutor quer que seque ele logo. E outra coisa, braquicefálico foi para banho-tosa, chegou, banhou, foi embora. Não tem que ficar com braquicefálico dentro de banho e tosa, tá? É de extrema importância a gente tomar esses cuidados, porque é o local mais comum da gente ter crise de hipertermia maligna. Ah, mas isso pode acontecer comigo em casa? Pode. Pode ser que você pegou o seu bulldogzinho francês, que é um terrorzinho, porque geralmente todos são muito agitados, né? A gente tem que pensar que o bulldog francês, ele não foi feito para ser um braquicefálico, ele foi feito para ser um mesoteliocefálico, né? Porque ele é um animal com uma energia imensa, então ele tem muita energia, e ele não tem aparato respiratório para isso. E cada vez mais a gente pega os bulldog francês menorzinhos, com um focinho menor ainda. Daqui a pouco a gente está botando guerras nele, botando dentro de um aquário, que aí ele vai conseguir realmente viver melhor, porque a gente está realmente acabando com a anatomia do bulldog francês e deixando eles com a respiração extremamente dificultosa. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, então tá. Peguei meu bulldogzinho francês, e aí ele tá muito agitado, ele tá perturbando, ele tá comendo minha casa inteira. Botei ele dentro do meu carro às 1 da tarde e vou pro parque com ele para ele poder gastar energia. Não, né? A gente pode dar uma hipertermia e matar esse cachorro fazendo isso. Braquicefálico, eles têm que fazer exercícios de baixos a moderados, tá? Eles não podem fazer tanto exercício físico assim, eles não têm aparato para fazer muito exercício físico, e em horários e locais que eles possam estar se refrigerando o tempo inteiro e que eles não tenham esse superaquecimento. Andar de carro, até o andar de carro com braquicefálico, se for um dia muito quente, ar-condicionado no talo ali na carinha dele e todo o cuidado do mundo para ele não superaquecer. A gente teve uma paciente lá na unidade, uma bulldogzinha francesa, o nome dela era Kiara. A Kiara, ela foi na unidade fazer uma consulta de rotina, e ela tinha ido no período noturno fazer essa consulta de rotina, e aí agendou a ultrassom dela para o outro dia, mais ou menos 1h30, 2 da tarde, marcaram a consulta, a ultrassom. E na hora de fazer a ultrassom, ela ficou extremamente agitada porque a gente tem que manter a contenção desse paciente, né? Pois ela entrou no carro, no meio do caminho, a tutora voltou correndo e ela estava superaquecendo já. A sorte, né, é que a tutora já tinha acontecido esse episódio outra vez com ela,
e ela já sabia o que fazer, e já sabia o que estava acontecendo, e agiu rapidamente. Assim como a gente também já teve um pug lá na unidade, que foi pro banho-tosa, e deram o banho dele, ele superaqueceu, a gente não sabe o que aconteceu com o banho-tosa, não era o banho-tosa da unidade, inclusive a nossa unidade nem tem banho-tosa, ela é exclusivamente só atendimento clínico, mas ele chegou na unidade pra gente superaquecido já. E, infelizmente, esse pugzinho ele acabou entrando em coma. A gente não conseguiu reverter. A Kiara ficou super bem. Inclusive, depois ela ficou um terrorzinho lá com a gente. E ficou ótima. Vai até hoje realizar as vacinas lá tranquila. Mas esse pugzinho ele acabou vindo a óbito depois de menos de 12 horas do episódio. Ele superaqueceu, ele acabou entrando num coma, então o cérebrozinho dele meio que fritou mesmo. Perdão. O cérebrozinho dele meio que fritou mesmo. E a gente não teve muito o que fazer por ele. A gente manteve o conforto maior possível até ele tentar reverter algum quadro, mas infelizmente ele veio a óbito. Então a hipertermia é algo extremamente perigoso, tá? E a gente tem a nossa outra alteração dos braquicefálicos, que é a nossa síndrome respiratória obstrutiva. Então, ela é uma falta de ar crônica. Então, é aquele cachorrinho que a gente olha para a carinha dele, ele está arfando o tempo inteiro, ele está com aquele cansaço, né? O tempo todo, ele fica ali olhando para nossa cara o tempo inteiro arfando. Ele tem dificuldade em realizar exercícios porque ele realmente não, ele tem uma falta de ar crônica, né? Então imagina, corram aí do ICC Sul, a ponta do ICC Sul até a ponta do ICC Norte, né? Uma baita caminhada. Ou então lá do Anísio Teixeira até o BSA. Pronto, andem do Anísio Teixeira até o BSA em passo rápido porque está no intervalo de uma aula para outra. Imagina você viver dessa forma. É assim que o braquicefálico vive, quando eles têm a síndrome respiratória obstrutiva. Então, essa caminhada que a gente faz, que já morre, já fica sofrendo, é assim que eles vivem a vida inteira deles, tá? Então, eles têm muita dificuldade em realizar exercícios porque eles estão sempre com um nível de cansaço, um nível de fadiga. E ele tem um diagnóstico exclusivamente clínico. Então, o animal que tem as alterações da síndrome do braquicefálico, a estenose de narina, o palato, a hipoplasia, normalmente eles vão ter uma síndrome respiratória obstrutiva, né? Principalmente os que têm a síndrome do braquicefálico com um prognóstico desfavorável. Então, com as alterações mais acentuadas do que o normal. E agora, a gente vai conversar agora realmente sobre a anestesia desses pacientes. Finalmente, né? Sobre a anestesia desses pacientes, tá? Quais são os nossos desafios anestésicos com esses pacientes, né? E não vamos botar como dificuldades anestésicas, os nossos desafios. A gente tem uma taxa de complicação pré-operatória e transoperatória em torno de 12%. 12% é porcento pra caramba. É uma porcentagem alta quando a gente fala de procedimentos anestésicos, tá? Com 5% de óbito, principalmente no pré-operatório, não no transoperatório, no pré-operatório, tá? Eu tenho uma maior obstrução das nossas vias aéreas, então é um paciente que tudo dificulta a respiração dele. Toda anestesia leva a uma dificuldade, entre aspas, respiratória. Por quê? Porque o paciente ele realmente fica bem mais lento. Não sei se todo mundo já passou por algum tipo de procedimento, endoscopia, que geralmente na endoscopia a gente toma midazolam oral, né? Ou então quando vai fazer algum procedimento cirúrgico, a gente toma um midazolam oral e aí você fica em Nárnia, né? Dá uma estremecida, a gente às vezes pode ficar também com uma salivação, uma sonolência fora do normal, né? E isso aí também pode dar uma dificuldade na nossa respiração, tá? E os braquicefálicos, eles têm maior predisposição à regurgitação e bradicardia. Isso aí eles têm por serem braquicefálicos, tá? Por isso que em cirurgias eletivas, que é quando a gente tem um maior controle disso, sempre tem que ser feito o jejum muito correto, tá? Jejum alimentar
de em torno de 12 horas. Normalmente a gente faz metade do jejum com o tutor em casa e metade do jejum com o paciente em internação. Lá na unidade a gente tem esse protocolo. Por quê? A gente pega esse meu paciente e falo pro tutor assim, ó, ele não pode comer nada por 12 horas, mas a cirurgia deve ser até meia-noite você pode dar alguma coisinha para ele comer, né? Às vezes, se a gente faz o jejum totalmente com o tutor em casa, não. Meio-dia você para de dar a comidinha dele, que aí meio-dia ele opera, a gente faz o jejum todo em casa. Quando a gente às vezes faz isso, acontece do quê? Às vezes o tutor esquece de tirar a vasilhinha de comida. É normal, a gente esquece mesmo. A gente, às vezes já aconteceu comigo na rotina. Ah, ele tá em jejum? Ah, não, doutora, tá em jejum sim. Ele só comeu uma banana agora de manhã cedo antes de vir, porque é o normal do café da manhã dele. Aí você fica assim, nossa, que legal. Eu vou operar um cheeto sem focinho que comeu uma banana inteira e que pode regurgitar toda essa banana, aspirar essa regurgitação, esse vômito e gerar uma pneumonia aspirativa, tá? Então, qual que é o risco dessa regurgitação? Gerar uma pneumonia aspirativa. Mesmo animais quando eles estão entubados, o risco deles aspirarem esse vômito é baixo, mas não é zero, tá? A quantidade que vai aspirar é bem pequenininha, mas pode ser que aspire ainda. Se esse paciente às vezes está só com a MPA, por exemplo, a nossa MPA, o que é a MPA? É a nossa medicação pré-anestésica. Eu vou falar um pouquinho mais dela lá na frente. Mas ela é uma medicação que a gente usa para deixar o cachorro meio grogue. É o que a gente toma o comprimidinho antes de fazer a endoscopia ali, que fica já meio em Nárnia, né? Então, quando a gente fala da medicação pré-anestésica e o jejum, essa é a importância. Por isso que na unidade a gente tem esse protocolo. Metade do jejum é responsabilidade do tutor. A outra metade do jejum é a nossa responsabilidade, porque a gente vai ter um controle maior daquele paciente ali, por isso que os pacientes são internados previamente, né? Para a gente poder, além de observar esse paciente, fazer a nossa consulta anestésica. Então, o paciente, antes de entrar para a anestesia, agora eu estou de licença maternidade, eu estou um pouquinho afastada da rotina, mas quando eu estou na rotina anestésica da unidade, eu gosto de avaliar todos os pacientes antes deles entrarem para o procedimento cirúrgico. Além de olhar os exames, que é de extrema importância a gente fazer os exames pré-operatórios, né? Eles trazem muita informação para a gente, o eletrocardiograma, os exames de sangue. A gente também tem que avaliar o paciente em si. Então, esse paciente tem que ser auscultado. Lá na unidade, a gente tem o costume da avaliação cirúrgica antes do agendamento da cirurgia eletiva, né? A cirurgia de emergência, a gente não tem para onde correr, né? A gente geralmente faz atendimento, o paciente, dependendo do que for o quadro e o caso, ele já entra para a cirurgia de emergência. Alguns a gente ainda consegue ter um tempinho ali de ao menos umas 2 horinhas para ver se ele faz um micro jejum e a gente consegue ter uma qualidade melhor anestésica deles. E em relação à água, aqui em Brasília é extremamente seco, extremamente quente, né? Agora tá campeão, apesar da chuva, não sei se choveu por aí, mas aqui caiu uma chuvinha boa e ainda assim tá muito quente, muito seco. E o jejum de água a gente recomenda de 4 horinhas só, tá? Então, o que eu sempre falo pro meu tutor é, você vai tirar a comida no horário X e a água deixa à vontade até ele vir para a unidade. Na hora que ele chega na unidade, a gente mantém a oferta hídrica para ele dentro da unidade e vai retirar quando a gente tem uma programação cirúrgica já da nossa grade cirúrgica, dos horários da cirurgia de cada procedimento. Bom? Aí a bradicardia. A nossa bradicardia é a diminuição dos nossos batimentos cardíacos, né? O braquicefálico ele é susceptível a dar bradicardia. Perdão. Continuando os nossos desafios anestésicos. Ai, Deus. Continuando os desafios anestésicos. O nosso paciente, o nosso braquicefálico, ele faz uma maior aerofagia do que os nossos animais com o focinho alongado, né? Com os focinhos melhores. Melhores não. Com os focinhos maiores. Por quê?
porque ele está sempre meio cansadinho mesmo, porque ele precisa sempre se refrigerando, como a gente comentou, né, da hipotermia, e ele precisa que entre um pouco mais de ar quando ele faz isso também. Mas a maioria das vezes é poder se refrigerar um pouquinho mais. Então, como eles fazem mais aerofagia, toda vez que esse paciente fica, ele faz aerofagia. O que é uma aerofagia? É quando a gente come ar, literalmente, né? Aero vem de ar, fagia vem de comer, deglutir, de se alimentar de ar. Então, na hora que eu faço a minha aerofagia, eu estou botando um monte de arzinho dentro do meu estômago. Por isso que é comum os braquicefálicos terem maiores problemas gástricos. Quem é que nunca acompanhou na rotina da clínica médica, shih tzu com vômito crônico, com gastrite, bulldog, muito comum o bulldog ter gastrite também, pug que tem gastrite, e é comum ser assim, ele vomitou um pouco que esse animal já tem de crise de vômito, ele já gera uma gastrite, porque eles são mais propensos a terem problemas gástricos mesmo, tá? É mais comum eles terem um aumento do ventrículo direito, o edema pulmonar por esforço, que a gente conversou lá atrás, né? Que como eles têm um canal de passagem de ar menorzinho, principalmente quando eles têm estenose de narina muito acentuada, eu tenho uma força pulmonar muito maior e um edema pulmonar por esforço, literalmente. Quando a gente pensa no bulldog inglês, por exemplo, a conformação de tórax do bulldog inglês é uma conformação bem complicada para eles. Tanto que a gente tem alteração até na hora de fazer a massagem cardíaca nesse tipo de paciente. Tá? Quando a gente fala de anestesista, a gente fala que, além da briga pelo ar-condicionado com o cirurgião e querer café o tempo inteiro, a gente tem que tomar cuidado com essa parte da emergência do RCP. Geralmente é o anestesista que vai controlar isso aí no meio da emergência no centro cirúrgico, né? E aí, o bulldog inglês, ele é um paciente que na hora de fazer a RCP, a gente não faz com ele lateralizado como a gente faz com qualquer outro paciente. A gente faz ele com tóraxzinho, externalzinho, né? Barriguinha para cima mesmo, e faz a compressão aqui bem no meiozinho, como se fosse um humano mesmo. Porque o tórax dele, em vez de ser um tórax um pouco mais alongadinho, assim, ele é um tórax totalmente achatadão, assim, né? Então, o tórax dele é assim, praticamente. Então, é um tórax muito, muito parecido com o nosso também. E essa massagem geralmente é feita dessa forma também, tá? Então, toma muito cuidado nessa parte também, porque é de extrema importância a gente saber como fazer uma massagem cardíaca nesses pacientes. Isso aí é um dos desafios anestésicos também, né? Lembrar que o paciente de tórax muito profundo, a massagem dele no ápice do coração é um pouquinho mais para baixo do que lá para cima, tá? Mas aí a gente vai entrar numa parte mais de atendimento emergencial, aí a gente se delonga muito por aqui. É muito comum eles terem a arritmia sinusal respiratória. O que é essa arritmia sinusal respiratória? Significa que eu tenho uma alteração no meu batimento cardíaco de acordo com a alteração na minha respiração. É o cachorrinho que vai para a consulta, fica extremamente agitado ou nervoso, né, ansioso por estar ali sendo manipulado por uma pessoa estranha, e aí ele começa a respirar e começa a dar umas alterações em respiração, né, começa a ficar meio... E aí o coração... Encontrei isso na internet sobre... E aí a respiração dele muda também em relação a isso. A respiração não, o batimento cardíaco. Então a gente tem um cachorrinho que vai com batimento aí, na ausculta. Tum-tum, 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 tum-tum. E aí ele fica agitado e acelera a respiração porque você botou o termômetro nele. Aquele coração virando um tum-tum, tum-tum. Respiração aumentou, na hora que a respiração aumenta, altera o meu batimento cardíaco também. Então, tem que estar concomitante junto com a alteração respiratória para ser uma arritmia sinusal, tá? A arritmia sinusal respiratória é um pouquinho de treino, de ausculta, para a gente conseguir diferenciar ela de um outro tipo de arritmias. A arritmia, elas são sempre alterações de impulsos elétricos, né? Então, por isso que é muito comum a gente fazer o eletrocardiograma pré-operatório. É um dos exames que a gente realiza nos nossos pacientes no geral, né? Hoje em dia a gente
preconizo usar até mais vezes, independente da idade do paciente, a gente utiliza muito mais o eletrocardiograma. Claro que a chance de um paciente menor de 5, menor de 6 anos ter uma alteração cardiológica, ter uma alteração de arritmia é muito baixa, né? Mas o paciente foi auscultado, notou alguma alteração, lá na unidade nosso protocolo é já realizar eletrocardiograma. Hoje em dia é muito simples realizar eletrocardiograma, a gente é muito mais acessível, né? Fazer um eletrocardiograma do que era minha época de UNB, por exemplo, que a gente dependia que o Carlão aparecesse lá para dar uma luz e uma ajuda para a gente na rotina clínica, tá? Então, geralmente, a gente já consegue, toda a clínica já consegue produzir o seu eletro com uma qualidade, uma segurança, porque alteração cardíacas não impedem procedimentos cirúrgicos, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça. Meu cachorro tem uma arritmia, ele não pode operar porque ele é cardiopata? Não, ele pode operar sim. Esses exames cardiológicos, o eletrocardiograma pré-operatório que a gente faz, é o que eu sempre falo, ele não vem para dizer se meu paciente pode ou não pode realizar o procedimento cirúrgico. Ele vem para falar assim, olha, anestesista, olha, cirurgião, esse paciente aqui, ele tem essa alteração, ele tem esse cuidado, e você não pode usar tais medicações ou demorar tanto tempo transoperatório, ou o risco dele aumenta. Ele vem para isso, ele vem muito mais para dar um direcionamento, principalmente para o anestesista, do que fazer, de qual medicação utilizar, do que fazer com aquele paciente durante o nosso procedimento cirúrgico, do que ser impeditivo da cirurgia, tá? A gente já fez cirurgia de pacientes cardiopatas, o nosso cardiologista, inclusive, ele sempre bate na tecla em relação a isso. Até hoje, ele fala que teve um paciente que ele realmente não permitiu entrar em procedimento cirúrgico por conta de uma cardiopatia. De resto, todos entram sem nenhum problema, desde que tenham os seus cuidados anestésicos em relação à medicação, a posicionamento, a tudo. Uma coisa que a gente sempre tem que fazer é a mesa cirúrgica, né? Mesa cirúrgica, ela não é uma mesa que tem que estar retinha, ela tem que estar levemente inclinadinha a parte da cabeça do paciente, principalmente se ele for braquicefálico, né? Porque vai evitar esse regurgitamento e que ele, né, faça uma pneumonia aspirativa, e essas alterações a mais que a gente tem. Uma alteração muito comum duas alterações muito comuns do braquicefálico é o BAV e o sinus areste, tá? Essas são duas alterações de impulsos elétricos do coração. O BAV é o nosso bloqueio atrioventricular, então na hora de passar o pulso elétrico do átrio para o ventrículo, ele tem uma falha, tá? E o sinus areste é uma falha no nosso sino atrial, que ele também dá uma falhazinha ali na hora da condução elétrica desse coração, tá? Essas duas alterações, elas só nos dizem que a gente não pode usar alguns tipos de medicação. A gente vai falar na frente quais são as medicações que a gente não utiliza na rotina quando a gente tem esse tipo de alteração. E saber que é um paciente que tem um desafio elétrico cardíaco, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado na monitoração do elétrico que a gente faz durante o transoperatório, né? O paciente na anestesia, ele fica monitorado com todos os parâmetros. A gente checa pressão, a gente checa a temperatura o tempo inteiro, né? A gente faz o desenho do eletro o tempo inteiro ali daquele paciente, então a gente checa essa parte do batimento, né? E oximetria, que é extremamente importante, saber o quanto que está indo, e o nosso aparelho lá na unidade, ele também dá nosso índice de perfusão. Esse índice de perfusão, ele diz para a gente assim, o quanto de oxigênio que está indo para as extremidades daquele paciente, né? Ele faz uma média de quanto está entrando, quanto está a oximetria, e o quanto deveria ir para as extremidades, para a gente evitar uma hipóxia de extremidade. E a gente tem essa escala de Malampati. Não sei se fala assim, eu acho que é. E aí, nessa escala de Malampati, a gente tem uma classificação em quatro classes, tá? A primeira classe, eu vou ter a visualização, né, do palato mole, da minha faringe e das minhas tonsilas palatinas. Na minha classe 2, eu vejo palato mole, palato duro e a minha crista palatina. Na minha classe 3, palato mole com redução de visibilidade, tá? Mas a gente vê o palato duro muito bem. E na minha classe 4, eu tenho um palato mole totalmente não visível. Na imagenzinha, vocês conseguem ver o cachorrinho? Tá vendo que é como se a linguinha dele ficasse um pouquinho mais para cima em cada grauzinho que ele tem disso aí, tá? Isso aí é legal a gente saber na hora de, principalmente, entubar o paciente, tá bom?
E agora vamos para a nossa abordagem anestésica. Vou tomar uma água para a gente respirar um pouco. A nossa MPA, que é a nossa medicação pré-anestésica, que é essa medicação que a gente realiza antes da indução do paciente, né? Ela é realmente uma pré-anestesia. Ela é para deixar o paciente meio grogue. É a hora que às vezes a gente vai mexer com um paciente que é mais bravo, que a gente precisa que ele fique um pouco mais tranquilão para a gente conseguir canular esse paciente sem estresse, sem fazer uma contenção desnecessária nesse animal, sem precisar daquela de todo um estresse que envolve pegar um paciente agressivo, um paciente ansioso, tudo isso, tá? E a gente geralmente usa 4 classes farmacológicas na MPA. Os fenotiazínicos, os benzodiazepínicos, os agonistas alfa-2 adrenérgicos e os nossos opioides. Então, o nosso fenotiazínico. O nosso campeão de utilização é o Acepram, tá? O Acepram, ele leva uma diminuição da resistência vascular e no boxer, tem que tomar muito cuidado. Não aconselho usar nunca Acepram em boxer. Por quê? Ele consegue atingir uma região do vaso vagal ali. E pode gerar uma síncope nesse paciente. Isso é uma coisa que acontece só com boxer. É como se ele tivesse uma síndrome do vaso vagal. Essa síndrome do vaso vagal, não sei se vocês conhecem alguém que tem síndrome do vaso vagal, mas é simplesmente quando esse vaso vagal é acionado, o paciente emocionalmente desmaia, do nada. Geralmente quem tem essa síncope é assim, tá andando na rua aqui, olha pro lado, olha pro outro, de repente, pof, desmaia. O Acepram, ele induz isso aí no boxer, tá? Então pode ser que você faça uma MPA no boxer, de repente quando você olhe, ele esteja desmaiado. Os nossos benzodiazepínicos, que é o diazepam, né? Acho que todo mundo conhece, e o midazolam, o seu priminho. Eu, na minha rotina anestésica, eu uso muito mais o midazolam. Confesso que não sou muito fã de diazepam. Prefiro o midazolam. Achei ele uma molécula mais segura. Eu uso uma dose menor, tenho uma segurança anestésica maior com o midazolam, tá? Aí é a minha experiência mesmo. Tem gente que usa o diazepam perfeitamente. Eu acho que às vezes o diazepam, ele pesa um pouquinho na hora de fazer essa sedaçãozinha deles, tá? E os nossos agonistas alfa-2 adrenérgicos. Nosso principal representante da rotina, xilazina. O que a xilazina faz? A xilazina por si só já faz uma bradicardia reflexa, tá? E ela nunca deve ser utilizada em pacientes que têm o BAV, que é aquele bloqueio atrioventricular, no grau 1 e 2. Então imagina, o braquicefálico já tem susceptibilidade a ter uma bradicardia. E você vai usar uma medicação que faz uma bradicardia reflexa ainda, que pode ocasionar uma bradicardia reflexa. E esse BAV, se você tiver feito o eletro, não é sempre que a gente pega o BAV no eletro. Tem vezes que a gente vai fazer e não vai ter no nosso eletro BAV, porque não pegou naquele momento daquele paciente, principalmente quando é grau 1, que é um grau mais baixo. Às vezes a gente está ali fazendo a anestesia já, está ali monitorando o nosso paciente e vê um BAV, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com ele e o uso da xilazina. E ela aumenta a nossa salivação. Tudo que a gente não quer, né? Que aumente a salivação desse paciente. Então, pode gerar pneumonia aspirativa por aumento de salivação. Não aconselho a usar xilazina em braquicefálicos. A gente tem outros protocolos de MPA que podem ser utilizados sem nenhum problema. A gente pode deixar a xilazina para outras ocasiões. Na minha rotina, na minha experiência clínica, eu só uso a xilazina em gato feroz. Eu tenho um gatinho bem bravinho, que a gente está com muita dificuldade de manipular, e a gente às vezes consegue conter aquele gatinho para fazer uma medicação, que a MPA ela é intramuscular, né? Geralmente eu utilizo a xilazina nesse tipo de paciente. A xilazina combinada com ketamina, né? Que ele dá uma acalmadinha bem legal. Outra opção para esses gatos ferozes também é a gente utilizar a caixa de isoflurano, né? Que a gente faz aquela caixinha toda fechadinha, com apenas a abertura para a gente botar o isoflurano, que é o nosso anestésico inalatório. Deixa o gatinho ali dentro um pouquinho, ele vai dando você primeiro ventila, né? Faz uma pré-oxigenação daquela caixa, depois faz o iso, e geralmente aquele gatinho dá uma caidinha, a gente consegue manipular ele também com menos estresse possível, né? Gato a gente evita sempre estar estressando eles, né? É porque o nosso exemplar de braquicefálico felino é o persa, né?
Nunca vi um persa bravo. Se alguém conhecer, me fala. Nunca vi. Geralmente eles são muito bonzinhos. Todos os persas que eu já vi na minha vida são muito bonzinhos mesmo. Então, geralmente, a gente não precisa desse tipo de manipulação com eles. E os nossos opioides. O nosso opioide campeão é a metadona, né? A metadona é maravilhosa. Só o problema, para mim, o problema da metadona na minha rotina é custo. Ela é uma medicação com custo bem alto. Agora, então, que está tudo com custo mais alto que o normal, o custo dela está quase inviável para a gente praticar as anestesias, tá? Então, talvez seja por isso que a gente não use tanto na rotina. Minha MPA base para braquicefálicos, eu costumo utilizar a midazolam, né? E a meperidina, que é o nosso analgésico, né? Então, eu vou sempre usar uma medicação que vai dar uma caidinha nele, junto com uma analgesia já na minha MPA. E eu tenho um resultado bem legal com essa MPA. Nunca tive problema com ela de não ter qualidade da anestésica em si. Porque a MPA ela vem para algumas coisinhas, né? Além de deixar o cachorro um pouco mais grogzinho, a gente conseguir manipular ele um pouco mais fácil, ela também entra como uma forma de eu ter um menor requerimento anestésico no meu transoperatório. Então, durante minha anestesia, eu diminuo a minha quantidade de ISO que eu uso, a quantidade, às vezes, de propofol que a gente vai utilizar para fazer a indução. Então, isso daí é muito influenciado pela minha MPA. Quanto mais eficaz minha MPA, melhor vai ser essa minha resposta, tá? E a MPA, o animal, ele não pode estar também no pico de estresse, não, tá? Porque às vezes pode estar uma influência também da gente demorar um pouquinho mais para ter a resposta da MPA. MPA, para procedimento cirúrgico, a gente realiza em torno de 20 a 30 minutos antes da indução do paciente, tá? Naquela hora da preparação realmente do paciente. Nesse momento que a gente pega o paciente para iniciar a nossa MPA, é quando inicia a nossa anestesia, tá? O anestesista, ele é o primeiro que chega e é o último que vai embora. Então, a anestesia, ela não começa na hora que o animal está entubado em cima da mesa operando, e ela não acaba na hora que o cirurgião fecha, eu desligo o meu ISO e meu paciente está ali esperando para ser estubado, tá? O anestesista, quem quer seguir na carreira, anestesista é o primeiro a chegar e o último a sair do centro cirúrgico, tá? É ele sempre que acende e apaga a luz. Então, na hora que a gente faz MPA, a gente já tem que ficar de olho nesse nosso braquicefálico, porque a MPA vai deixar ele mais grogzão, pode ser que ele tenha um pouco de salivação, e aí a gente tem que estar sempre monitorando esse paciente já, tá? A sala de preparo anestésico, ela tem que ser uma sala já equipada com oxigenação, para a gente dar suporte caso tenha algum tipo de complicação na MPA desse paciente. Lembra que a gente conversou lá atrás que 12% das complicações anestésicas acontecem no nosso no trans e no pré-operatório. O nosso pré-operatório é essa parte da MPA e manipulação do paciente antes de entrar em si no transoperatório, tá bom? E vamos falar agora um pouquinho de indução, manutenção e recuperação desse braquicefálico. A nossa indução anestésica. Então, fiz a minha MPA, canulei meu paciente, ele já está bem tranquilão, vamos fazer a indução dele. A nossa indução base, acho que praticamente todo mundo, é o Propofol. Em alguns lugares uso o etomidato. Eu utilizo o etomidato apenas em cardiopatas na minha rotina atual. Já a gente ficou uma época na unidade usando etomidato, porque com a pandemia, o Propofol, além de estar muito caro, não tinha para vender. A gente não conseguia comprar Propofol porque estava sendo usado, né, na pandemia com os pacientes de UTI, realmente. Então, a gente acabou tendo que utilizar, né, abrir mão um pouquinho do Propofol e utilizar o etomidato. Diferenças de Propofol e etomidato. O Propofol, ele tem um tempo de meia-vida maior do que o do etomidato. Então, vamos botar números só para a gente ter uma noção. Se o Propofol, meu paciente, leva 20 minutos para acordar, com o etomidato ele vai levar de 7 minutos, 8 minutos estourando para estar acordando. Então, ele tem um tempo hábil, uma meia-vida bem mais curta, acordando esse meu paciente muito mais rápido, tá? A manutenção anestésica, a gente geralmente usa o isoflurano, que é, né, o nosso anestesia inalatória. A gente faz uma pressão ali com oxigênio dentro, ele é líquido, né, faz uma pressãozinha com oxigênio e ele vai volatilizando ali naquele paciente. Todo mundo, depois, quem tiver a oportunidade de fazer estágio em alguma clínica, tiver acesso a isso, depois pede para pingar uma gotinha de ISO no dedo, senão ele fica geladinho. E aí é por causa dessa vaporização com contato com o oxigênio mesmo, tá? E a nossa recuperação anestésica.
A recuperação anestésica do braquicefálico, ela tem que ser feita tão cuidadosa quanto o nosso transoperatório, tá? Então, a anestesia só acaba na hora que o paciente está 100% acordado, tá? Não tem essa história de deixa aqui no cantinho enquanto vai acordando que eu vou preenchendo minha ficha. Não, tem que ficar ali em cima do paciente mesmo, tá? Para extubar esses pacientes, que é tirar esse traqueotubo, né, que é onde a gente faz a nossa anestesia mesmo, para extubar esse paciente, o braquicefálico, a gente faz o que a gente chama de extubação tardia, que é quando a gente espera um pouquinho para ele estar quase mastigando a sonda para poder extubar esse paciente, para a gente ter uma segurança dessa extubação e que esse paciente realmente vai conseguir respirar já com qualidade sozinho. O braquicefálico, quando ele está entubado, que ele tem uma oxigenação eficaz, é a alegria da vida dele, tá? Então, às vezes, ele demora um pouquinho mais para a gente conseguir extubar, porque é muito bom respirar, e ele não sabe o que é isso. Então, às vezes, ele não quer parar de voltar a respirar ruim, como ele respirava antes, tá? Sala de recuperação pro braquicefálico, sempre uma sala refrigeradinha, né? E lembrar que uma das funções do anestesista é manter a temperatura do paciente. Tá? É por isso a eterna briga do anestesista com o cirurgião em relação ao ar-condicionado da sala, né? É sempre o cirurgião cheio de capote, morrendo de calor, suando, pedindo para diminuir o ar, e o anestesista brigando e pedindo para abaixar o ar para o animal não refrigerar, tá? A gente usa alguns truquezinhos, né, em relação a esses pacientes. Eu, particularmente, não gosto de usar o tapete térmico nesses pacientes, porque geralmente dá interferência no nosso eletro, né? Então, eu não gosto muito de utilizar ele, porque às vezes eu perco alguma informaçãozinha ali de eletro por conta disso. Mas quando eu quero mandar esse meu paciente mais quentinho, né? Que a gente usa alguns truques de deixar o ar-condicionado, o ar não direcionado para o animal, a gente tenta direcionar o ar para o cirurgião, né? É meio difícil, porque o cirurgião está em cima do nosso paciente. É um paciente que às vezes vai ter uma abertura de abdômen que já perde bastante calor. Então, o que a gente faz lá na unidade? A gente usa meiazinha de bebê mesmo, bota nas patinhas, porque a gente consegue reter um pouquinho mais de calor, e usa luvinhas térmicas nos pontos-chave, onde tem grandes vasos para circulação. Região de jugular, se a gente conseguir botar ali em região de femoral, na coxa ali interna, região interna de coxa, região aqui de axila também, a gente normalmente consegue manter esse paciente aquecidinho. A ideia não é ter que ficar aquecendo o paciente na recuperação anestésica. A ideia é que esse paciente não refrigere. Então ele não pode descer nenhum grau. Meu Deus, ele entrou com 38 para fazer anestesia e saiu com 36,5. Meu Deus, eu errei, eu sou uma anestesista. Não, o que não pode acontecer é ele entrar com 38 e ele sair com 32, sair com 31. Ele está saindo em hipotermia severa. Isso não pode acontecer de forma alguma, tá? Então, por isso que a gente faz essa monitoração da temperatura o tempo inteiro. A monitoração de temperatura não sei se vocês já viram como é que funciona, mas ela é um fiozinho, né? Que a gente usa um fio de fio, né? Whatever. E aí a gente bota, lá na unidade, a gente preconizou utilizar ele dentro de esôfago. Então a gente bota lá dentro do esôfagozinho do paciente e vai monitorando essa temperatura dele internamente mesmo, tá? E aí vai manter esse tipo de protocolo. Botar as meiazinhas para manter ele um pouquinho mais aquecido. A gente, apesar de não usar o tapete térmico ligado, a gente não deixa ele na mesa de alumínio em si, a gente sempre bota um tapete higiênico, dependendo do que for fazer, a gente ainda bota um paninho mais quentinho para esse paciente, e a gente tenta sempre conversar com o nosso cirurgião, né, para a gente manter a temperatura da sala uma temperatura agradável, mas não uma sala gelada, tá? E agora eu vou gerar uma dúvida aí para vocês, vamos lá. Se a anestesia inalatória ela causa maior depressão respiratória e uma arritmia maior nesses pacientes. Então, por que a gente recomenda fazer sempre anestesia inalatória para pacientes braquicefálicos? Se ele já tem uma dificuldade de respirar, ele já tem umas arritmias que vêm de fábrica, por que a gente pega uma anestesia que dá uma maior depressão respiratória, né? Porque se a gente for pensar, a gente precisa do pulmão 100% para poder fazer a anestesia inalatória. A minha metabolização de isoflurano, ela é 98% pulmonar. Então,
Tudo que entra é metabolizado pelo pulmão. E aí a gente pega e põe num paciente que tem uma ineficácia de respiração. Então, por que a gente recomenda tanta anestesia inalatória e a gente não recomenda um outro tipo de anestesia? Por que a gente está por que a gente faz isso nesse tipo de paciente? Não só no braquicefálico, né? Em todos os pacientes a gente tem esse questionamento do porquê, tá? Vou passar para frente, depois a gente volta para essa questão, enquanto vocês vão pensando aí no porquê disso. Vamos ver. Se a resposta for muito boa, eu vou deixar um brinde com o pessoal da organização para vocês, tá? Um brinde lá da nossa unidade. Com o pessoal da organização para vocês buscarem, tá? Tem que ser uma resposta boa, não me decepcionem. Não vale os meninos que são meus estagiários já, vocês estão fora do sorteio. E a gente tem a nossa ativa, né? A ativa é a nossa anestesia totalmente intravenosa. O que é o comum da gente geralmente usar ativa? Em procedimentos que são um pouco mais rápidos, né? Que a gente vai ter um período anestésico muito curto, às vezes a gente faz mais tempo entubando, botando no ISO, arrumando essa parte do que realmente fazendo o procedimento, às vezes uma biópsia de pele, e a gente só quer que o paciente fique um pouquinho mais quietinho. É muito comum na unidade a gente fazer biópsias de pele com anestesia local e um bolozinho de propofol em pacientes muito agitados. Às vezes a gente faz uma MPAzinha para ele ficar mais relaxadão e faz o bloqueio local. E eu consigo realizar biópsia de pele assim na unidade com a maior tranquilidade possível. É maravilhoso realizar biópsia de pele assim, que o paciente já está ali, rapidinho ele volta para casa, o tempo de recuperação dele é muito mais rápida e o tutor também gosta dessa praticidade, de não ter que ficar ali com o paciente, às vezes internado um dia inteiro, né? Que é o 24 horas de internação, que é um protocolo um pouquinho maior, quando a gente faz uma anestesia geral mesmo, né? Então, às vezes a gente abre mão disso aí. E é muito comum também quando a gente tem gestante no centro cirúrgico, né? Geralmente, quando a gente pega o primeiro trimestre de gestação, alguns ginecologistas obstetras pedem para a mãe não ter contato com o isoflurano, porque ele pode ser teratogênico. Eu sou puerpéria, uma pós-lactante, uma lactante, não sei como é que chama agora no meu período, mas tem um bebezinho agora, e eu, durante toda a minha gestação, eu fiquei no centro cirúrgico, eu pratiquei minhas anestesias sem nenhum problema, usava N95, né, que dá uma proteção um pouco maior, respira um pouquinho menos de ISO. O nosso sistema é um sistema fechado lá na unidade, né, então também já ajuda bastante a gente não ficar respirando aquele ISO o tempo inteiro. A gente sabe que tem uma contaminação do ambiente, mas é uma contaminação um pouquinho menor. Então, eu mantive minha rotina anestésica sem nenhum problema, sob recomendação da minha ginecologista, tá? Se alguém tiver prenha aí, não vá falando que a Yasmin falou que ela fez, eu vou fazer também. Perguntem para sua médica, tá? Minha médica liberou, ela falou que não tinha problema nenhum eu manter minha rotina anestésica, tá? Então, é muito comum a gente utilizar muito mais nesses casos, tá? E ela gera, sim, uma segurança anestésica em braquicefálicos, desde que eles estejam em oxigenação. Então, é aquele paciente que a gente intuba, faz a oxigenação desse paciente e aí faz a anestesia completamente endovenosa. É muito comum a gente usar a bomba, né, de seringa para fazer com propofol. Tem gente que faz em bolos, né, de propofol, dependendo do tipo de procedimento que vai realizar. E a bomba de infusão também dá para a gente fazer isso. Geralmente usa a bomba de seringa, tá? Não tem uma sobrecarga pulmonar, então dependendo do procedimento que a gente for fazer, a gente vai precisar disso, né? Que não tem uma sobrecarga pulmonar, a gente às vezes é um paciente com metástase pulmonar, né? Então, um paciente que está com o pulmãozinho totalmente comprometido. E aí a gente tem que ponderar até que ponto esse pulmão vai ser eficaz na sua anestesia inalatória total. Às vezes a gente vai ter que dar um TIVA, porque o meu pulmãozinho já não vai estar funcionando tão bem assim, tá? Então, tem alguns casos que a gente utiliza. Tem segurança? Tem, desde que esse paciente seja oxigenado, tá? E a gente geralmente evita em paciente que tem ali uma sobrecarga hepática, porque a nossa metabolização hepática dessa medicação é bem maior, tá? Além desses detalhezinhos que a gente conversou nos braquicefálicos, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Recuperação, que a gente comentou também um pouquinho para trás, e quando eu estava na UNB, eu participei de um projeto com o Miyazaka, no qual a gente fez justamente uma avaliação, a minha parte, né, a gente fez a avaliação da recuperação anestésica nos macacos pregos lá da fazenda, lá da FAO.
E aí, nessa avaliação da recuperação, a gente conseguiu observar que a recuperação anestésica dos dois modos, sendo o paciente feito com anestesia inalatória total ou sendo feito com o Propofol em bolos, né? Que lá a gente fazia a limpeza periodontal deles, a gente teve uma recuperação anestésica muito similar. A qualidade da nossa recuperação anestésica foi muito similar. Foi muito mais influenciado por baixa temperatura, idade do paciente, do que realmente pelo tipo de procedimento anestésico que a gente usou, tá? Então, essa história de, não, mas a recuperação é ruim. Não, a recuperação não é ruim. Ela pode ser mais lenta, mas ela não é ruim, tá? Então, com esse estudo a gente conseguiu ver essa comparação, foi bem legal. A gente conseguiu ter essa mensuração de que não é uma recuperação ruim, é uma recuperação com uma qualidade muito próxima. Só que, às vezes, o tempo de recuperação de um para o outro dava essa diferença. Às vezes, o dia, como era macaco prego, os macacos pregos, eles não são tão dóceis assim, né? Eles são meio grandinhos também. Alguns lá eram bem bonzinhos, mas a gente tinha uns bem malucos que mordiam a gente mesmo, né? Então, a gente terminava o procedimento, corria para a baiazinha deles, deixava eles lá e ficava lá observando eles. Tinha dia que estava quente, eles acabam recuperando um pouquinho mais rápido. Tinha dia que estava frio, dia que estava chovendo, e aí dava uma alteraçãozinha na recuperação, e a gente ficava, às vezes, um tempinho um pouquinho maior. Às vezes terminava o procedimento muito para o finalzinho do dia, isso também influenciava que estava um pouquinho mais friozinho, né? Então, são alterações que a gente tem que ponderar. Claro que isso a gente está falando de um estudo numa fazenda, né? Na FAO, lá, em outro ambiente. Se a gente estiver falando no ambiente clínico, a sala de recuperação anestésica, ela consegue ser completamente controlada, né? Então, a gente consegue manter sem ar-condicionado, o paciente bem quentinho, bem confortável, para esse paciente se recuperar bem, tá? Pessoal, então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Queria agradecer imensamente a todos vocês que participaram aqui nesse nosso bate-papo. Queria agradecer a coordenação. Luiz, obrigada pelo convite. Luísa Fofa também, que falou comigo essa semana, que foi os que eu tive mais contato. Luquinhas, conheci hoje, mas já te considero pacas. Eu queria agradecer vocês muito pelo convite, tá bom? Aí estão os meus contatos. Esse primeiro é meu e-mail pessoal, tá? O segundo é o e-mail lá da nossa unidade. Às vezes a gente consegue encaixar estágios, se alguém estiver procurando, tiver a fim de aprender um pouquinho na rotina também. Podem me mandar e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser conversar, bater um papo, pode me mandar um e-mail. Não vou passar meu WhatsApp, porque a chance de eu responder vocês pelo WhatsApp, ela diminui bastante, porque eu realmente tenho uma dificuldade com a resposta do WhatsApp, tá? Mas podem mandar o e-mail, que é a minha chance de conseguir visualizar e responder vocês num tempo hábil. Eu consigo, tá bom? Espera aí. Então, antes de mais nada, quero muito agradecer você, Yasmin, pela sua disponibilidade em participar do nosso evento. Foi incrível, achei bastante didática, muito enriquecedora. Acredito que não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou, porque está cheio de elogios ali. E antes de seguir para as perguntas, também quero avisar que o link para o formulário já está disponível no chat. Quem quiser preencher pode ir indo lá. Olha lá os elogios, o pessoal mandando vários elogios, foi muito bom, adorei. Estou fazendo anestesia agora, gente. Achei muito boa. Então, vamos seguir para as perguntas. Vou projetar aí as perguntas. A primeira pergunta é do Luiz Gustavo, que você conhece, né? Ele pergunta se é comum problemas devido ao prolongamento do palato mole na hora de entubar. Problemas não. O que pode acontecer é a gente ter uma maior dificuldade para entubar esse paciente. Normalmente, a gente não vai ter... o que pode acontecer é uma microlesão ali no tecido em si, né? Que isso aí pode realmente acontecer, não tem como. Mas a maior dificuldade é quando a gente não tem muita prática e experiência. É por isso que eu falo sempre para vocês. Vai entubar, vejam o que vocês estão fazendo. E na hora que a gente vai entubar, que tem esse prolongamento de palato, às vezes a gente não consegue ver a entradinha da traqueia, porque o palato está todo em cima. E a gente tem que empurrar o palato, empurrar a epiglote para poder achar a nossa traqueia. Então, essa é a nossa... Vamos botar dificuldade,
tá? Mas nada que um pouquinho de treino, um pouquinho mais de posicionamento do nosso laringoscópio não consiga contornar isso aí. Lu, lindo, beijo. A próxima pergunta é da Larissa. Ela pergunta: é possível fazer a intubação em procedimentos como estafilectomia, onde a incisão cirúrgica ocorre próximo à passagem do traqueotubo? Pode sim. Inclusive, às vezes a gente vai fazer, por exemplo, os procedimentos em esôfago, né? É muito comum a gente fazer retirada de corpo estranho no esôfago. É o campeão, né? Retirada de corpo estranho em esôfago, a gente vai estar ali, tudo em cima um do outro, né? O corte é muito próximo de tudo, e a gente consegue manter esse paciente entubado, sim. Às vezes, o que a gente tem que fazer também é aquela intubação seletiva. A gente consegue fazer isso. Intubação seletiva é o quê? Quando a gente tem a formação ali da traqueia, ela se bifurca, né, na carina ali da traqueia e vem para o direito e para o esquerdo, né? Nessa alteraçãozinha, nessa bifurcaçãozinha que a gente tem, quando a gente faz a intubação seletiva, a gente consegue botar o traqueotubo num ponto que ele vá só para um dos lados do pulmão, que às vezes é uma vantagem e desvantagem. Quando a gente faz isso, porque a gente quer intubar seletivamente, é maravilhoso. Quando a gente faz isso por engano, o paciente fica acordando toda a nossa anestesia. E às vezes acontece quando a gente aprofunda muito o nosso traqueotubo. O traqueotubo, eu tô sem nenhum aqui, mas o traqueotubo, ele tem uma marcação de onde a gente deve ir com ele até chegar. A gente tem a mania de quê? Entuba o paciente, soca ali o traqueotubo até o final, fica só a pontinha assim para fora na boca, né? É muito comum de fazer isso, tá? Principalmente quando a gente pega o braquicefálico, que o focinho é curto, e a gente fica com medo de deixar um palmo de traqueotubo para fora. Que a gente olha o traqueotubo todo para fora e fala, tá estubado, não tá entubado, vai acordar, Jesus de misericórdia, é um alarde, um vucu-vucu no centro cirúrgico. E não, ele tem a marcação para isso, tá? Então, mesmo sendo uma cirurgia nessas regiões, a gente consegue sim. A gente não conseguiria numa cirurgia na traqueia em si. Eu vou botar um shunt na minha traqueia, né? Que é o que a gente faz no colapso de traqueia, por exemplo. Okay? O que é o shunt de traqueia? A gente pega uma molazinha e bota dentro da traqueia. Nessa aí, normalmente a gente não consegue deixar o paciente entubado. A gente pode fazer uma traqueostomia abaixo do ponto, né, de posicionamento desse shunt para conseguir dar um requerimento anestésico de qualidade para esse paciente. Entendi, perfeito. A próxima pergunta é da Luíse. Ela pergunta qual a fase anestésica que o cão braquiocefálico mais vai sofrer riscos. Seria na indução ou na recuperação já? De acordo com literatura, a indução e a minha pré-anestesia, os riscos são maiores. Eu tenho maior probabilidade de complicações do que na recuperação anestésica desse paciente, tá? Na literatura. Na prática, eu vou te falar que eu tenho mais complicações no pós-operatório do que no pré-operatório. Eu não sei se é porque quando a gente dá uma relaxada, que acabou tudo, e aí meio que, não, tá estubado, tá tudo bem. E aí isso é comum, a gente estubou o paciente, a gente tá esperando só ele levantar na baia, literalmente, né? E aí pode ser que tenha uma complicação um pouquinho maior, pode ser que ele seja muito grog. Se não tiver estubado na hora correta, pode ser que você estube esse paciente e ele não tenha condição respiratória para fazer isso sozinho realmente, né? Então, na minha experiência, eu diria que o pós-operatório ele tem maior risco na literatura pré e transoperatório. Só na prática mesmo, né, para saber. É aquelas, né, que a gente vai ver na nhanha, né? A gente lê os artigos e fala, ai, nossa, só antes. Chega Aí lá na hora acontece uma loucura depois. A próxima pergunta é da Patrícia. Ela pergunta se existe diferença no protocolo de exames pré-operatórios que são pedidos para os animais braquiocefálicos. Então, isso aí vai ser influenciado de acordo com o nosso prognóstico daquela síndrome do braquicefálico. O que a gente sempre aconselha para paciente braquicefálico é que ele faça o eletrocardiograma. Mas hoje em dia a gente está realizando eletrocardiograma praticamente em todos os nossos procedimentos seletivos e às vezes até em algumas emergências a gente consegue fazer o eletrocardiograma. Porque hoje em dia o eletrocardiograma a gente tem uma resposta muito rápida. Então vale a pena a gente esperar ali. Se não for o paciente foi atropelado, está com hemorragia interna, gente, não espera nada. Você não espera nem o cirurgião chegar, você já vai fazendo tudo, já vai arrumando tudo, né? A gente não tem que ficar esperando nada. Agora, é uma piometra, né? O que é a piometra? Nossa infecção de útero. A piometra, ela é uma urgência. Então, ela tem que ser feita o mais rápido possível, mas ela não tem que ser feita imediatamente que o paciente chega. Ela tem um tempinho hábil para a gente conseguir se
organizar em relação, principalmente, aos exames pré-operatórios. Então, para mim, o eletrocardiograma, que a gente hoje em dia já utiliza na rotina normal de qualquer cirurgia, até as eletivas a gente está começando a usar mais eletrocardiograma mesmo, né? E dependendo do nível da síndrome do braquicefálico, eu pediria um raio-x de tórax, dependendo do caso do paciente, tá? Para me ver se não tem aqueles edemas pulmonar de esforço. Então, era o único exame que eu faria se fosse um paciente braquicefálico com a síndrome do braquicefálico muito acentuada, seria um raio-x de tórax que eu faria, que não faria na rotina, dependendo do tipo de procedimento, né? Vamos pensar em cirurgias eletivas, castração, da gente pensar em procedimentos cirúrgicos nesse momento. Uma castração eletiva, eu não faria um raio-x de tórax. Mas se for um animal com a síndrome do braquicefálico com prognóstico desfavorável, eu talvez realizaria para a gente poder ver essa parte de esforço pulmonar. Entendi. A próxima pergunta é da Milena. Ela pergunta se existem alguns tipos de MPA os quais podem diminuir os riscos nas induções anestésicas desses cães, né, braquicefálicos. E no caso, quais? A MPA, a gente geralmente... A única que eu não aconselho a utilizar no braquicefálico é a xilazina. Aquelas outras medicações que a gente conversou, todas são seguras, exceto a Cepram em boxer. Mas você pode usar o Acepram com uma meperidina, por exemplo, para fazer uma MPA no braquicefálico sem nenhum problema. A gente pode utilizar o midazolam com a meperidina, o midazolam com uma metadona, o diazepam, para quem gosta, o diazepam com a meperidina, com a metadona. Um diazepam com a metadona, você vai ficar muito chapadão de escol. Mas tem gente que gosta, usa, tem uma super resposta bacana. Na minha rotina, eu não curto muito usar, tá? O diazepam. Mas a única que eu não usaria em braquicefálico, xilazina. Isso aí eu não uso. Aliás, xilazina eu uso em casos muito específicos. Eu uso em gatos ferais. De resto, ninguém toma xilazina comigo. Não gosto dela. Temos uma birra pessoal. E a próxima pergunta é da Bruna. A Bruna pergunta: doutora, você costuma usar aquele tubo Vergel? Se sim, acha que ele realmente é muito melhor? Possui um preço relativamente acessível? Tubo Vergel. Acessível o preço não é. Não é uma coisa que a gente utiliza na nossa rotina, não. Vou dizer que nunca nem usei, nunca vi necessidade de usar, não. Então, para minha experiência, para minha rotina, vivemos sem muito bem. A gente acaba se habituando a usar alguns tipos de produtos, protocolos. Então, isso vira uma questão bem pessoal mesmo. Eu, na minha rotina, não utilizo, não. E não acho eles relativamente acessíveis. Assim. Hoje em dia, eu vou falar para vocês, tudo está inacessível, tá? A gente está aí falando de produtos agora anestésicos que estão em preços absurdos. Pra vocês terem uma noção de valor e como é que tá as coisas agora. Um frasco de isofurano de 250 ml, ele custava em torno de 180, 240, quando a gente comprava muito caro. A gente foi fazer compra, ele tá R$380. Meu Deus. Então, assim, a gente tá quase fazendo anestesia paulada, porque tá absurdo o valor de tudo, tá? Então, eu não vejo necessidade, não. Dá para fazer sem tranquilo. Tá bom. A próxima pergunta é da Nayane. Ela pergunta qual o principal parâmetro que o anestesista deve ficar atento na monitoração dos pacientes braquicefálicos. Para mim, o principal parâmetro de braquicefálico de qualquer animal na anestesia é a pressão, tá? A pressão ela tem que ser monitorada muito direitinho. A gente tem que sempre mensurando a pressão desses pacientes. Por quê? Existe uma alteração que ela impede a contratibilidade do coração, mas mantém o impulso elétrico. Então, você olha para o eletro do cachorro, o eletro está lá, bonitinho. Tá com tudo normalzinho. A oxigenação vai estar normal, porque ele está no oxigênio, então você vai ter alteração em relação a isso também. E aí, quando você vai ver, o paciente está sem pulso. E ele está morto na sua mesa, mas com pulso elétrico. Tá? Então, por isso, para mim, a pressão é sempre essencial. Tanto que, na nossa rotina, na unidade, inclusive, a gente mensura a pressão dos nossos pacientes em toda consulta. Por quê? Na hora que ele vai entrar na minha anestesia, eu sei qual que é o padrão normal daquele meu paciente. Eu sei o que é normal para ele. Tá? Por isso que tem algumas vezes, alguns pacientes, dependendo do procedimento cirúrgico, que a gente faz a consulta pré-anestésica,
tá? Que nem sempre a gente vai fazer junto com o doutor. Eu gosto quando é com o doutor, mas nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente sempre faz uma avaliação muito minuciosa desse paciente antes de fazer qualquer fármaco nele. Mas, para mim, pressão. Pressão sempre. Tá bom, então, pressão. A próxima pergunta é da Larissa. Ela pergunta com qual idade é obrigatório, como pré-operatória, a realização de eletro e ecocardiograma. Geralmente a gente vai começar a utilizar o ecocardiograma em pacientes mais geriátricos, pacientes um pouquinho mais velhinhos, né? Então, a partir ali de 5, 6 anos, a gente já começa a fazer o eletrocardiograma como o eco, né? Como um exame realmente pré-operatório obrigatório. Antes disso, o eletro, geralmente ele já basta. Eletro, eu costumo fazer a partir de 2 anos, dependendo da ausculta do paciente. É um exame um pouquinho mais simples a gente realizar. Como hoje em dia a gente, na nossa unidade, tem acesso ao eletrocardiograma muito tranquilamente, ao contrário do que a gente tinha lá na minha época de UNB, por exemplo, a gente tem que utilizar mesmo. Quanto mais exames pré-operatórios a gente realizar, mais segurança anestésica a gente tem. Foi o que a gente conversou mais cedo na palestra. A minha alteração cardiológica não é impeditiva de realizar nenhum tipo de procedimento cirúrgico, mas ela me dá segurança anestésica. Então, na hora que eu sei o que está acontecendo no coração daquele meu paciente, eu sei muito bem como lidar quando eu tiver algum tipo de alteração. É porque se a gente for falar essa parte cardiológica, a gente vai ficar mais umas 2 horas aqui falando. Que é muito detalhezinho nessa relação de BAV, o que fazer para reverter, como fazer para não gerar, como é que você identifica um BAV no eletrocardiograma. Então, hoje em dia, eu indico eletro a partir de 1 ano de idade para pacientes adultos. Filhotes dificilmente vão ter alterações cardiológicas. Filhotes podem ter alterações congênitas, sim, mas é muito mais difícil. Então, eletro para a gente, a partir do animal sendo adulto já, depois de 1 ano de idade, a gente já recomenda que faça. Não vai causar nenhum malefício. Não é um exame absurdo de caro, né? O ecocardiograma já leva um custo um pouquinho maior, o eletro não, ele é um custo bem baixinho, então é super legal de fazer. Tá bom, entendi. A próxima pergunta. A próxima. Ui! Tá. A próxima pergunta é da Nayane. Ela pergunta quais anestésicos mais conferem risco aos animais cardiopatas e quais são os mais seguros. Para mim, o que confere mais risco? Xilazina. Tomar um pouquinho de cuidado com a ketamina também, ela é meio danadinha, né? Porque, assim, hoje em dia, não se usa mais, né, o RKV como a gente utilizava, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, tá? Não vou falar quanto tempo eu tenho de formado, senão eu vou ficar me sentindo muito velho. Mas, há um tempo atrás, a gente utilizava o RKV, que era a medicação, era o que a gente utilizava. A gente não era... Pra vocês terem noção, não tinha nem aparelho de anestesia inalatória dentro das clínicas, né? Então, o que se utilizava de anestesia era o RKV. É normal, a gente vai, graças a Deus, a gente vai estar sempre evoluindo em relação a tudo, né? Como eu sei que daqui a um tempo não vai mais existir fazer uma anestesia em um paciente sem ventilação mecânica. Daqui a um tempo, a realidade é ventilação mecânica para todo mundo, tá? Então, antigamente a gente usava o RKV ele é o quê? Diazepam, xilazina e ketamina. Ele pode dar uma alteração em qualquer paciente, tá? Principalmente nos cardiopatas. E a medicação mais segura para cardiopata, quando a gente fala de indução, é o etomidato. O etomidato ele não traz nenhum risco cardiológico para o paciente, como o propofol, por exemplo. E a vantagem do etomidato é que a reversão dele é muito rápida, tá? Então, geralmente, o etomidato rapidinho, ele perde o efeito dele, é mais seguro para um cardiopata. E em relação a MPA, para um cardiopata, vou ser bem sincera que eu pensaria muito bem antes de fazer uma medicação de MPA no cardiopata. Provavelmente eu faria só um opioide, só uma analgesia um pouquinho mais pesadinha nele, uma meperidina pura e simples, uma metadona pura e simples, só para ele realmente ter uma analgesia, do que usar alguma medicação que deprecie mais ainda esse paciente. Então, dependendo da cardiopatia desse paciente, eu pegaria menos pesado na nossa MPA, usaria o etomidato e isofurano para nossa manutenção como protocolo normal mesmo. A próxima pergunta é da Larissa. Ela pergunta o que é feito
em casos que os exames cardíacos não foi confirmado nenhuma anormalidade, mas 30 minutos antes da cirurgia é auscultado um sopro. Vocês seguem a cirurgia mesmo assim? O sopro, a gente tem que ver que tipo de sopro que é. A gente tem um sopro que ele vem por causa, por exemplo, de uma anemia ou um afinamento do sangue do paciente. E aí, na hora que o sangue passa na nossa válvula, ele faz o barulhinho como se fosse um sopro, porque o sangue está como se fosse mais fino, mais ralo, mas não é o sopro verdadeiro. O que é o sopro? É o regurgitamento do nosso sangue nas válvulas bicúspide e tricúspide, né? Então, o coraçãozinho, ele tá aqui, né? O coração. Então, a gente tem a bicúspide e a tricúspide. Ela é uma válvulazinha assim, que ela deixa o sangue passar de átrio para ventrículo e fecha. Na hora que eu tenho um sopro, ela abre e não fecha tudo. E aí o meu sangue volta um pouquinho, fazendo um turbilhonamento nessa válvulazinha, na parede dessa válvula. Na hora que faz esse turbilhonamento, eu escuto... Então é o coração que geralmente bate. Tuf, 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 tuf. E a gente ausculta isso. O sopro, ele também tem graus de sopro, né? Eu tenho o meu grau 1, que é um grau que geralmente ele vem com a anemia. Então, é um filhotinho anêmico, a gente ausculta ele. Filhote de resgate anêmico por desnutrição. Caso clássico de sopro grau 1. A gente ausculta e aí escuta um bem sutil. E a gente tem o que a gente chama de sopro do cirurgião. O que é o sopro do cirurgião? É aquele sopro que chega a ter frêmito. A gente praticamente sente o sopro na mão ali, que até um cirurgião consegue escutar, né? A gente zomba de cirurgião mesmo, porque o cirurgião nunca faz ausculta. Então, quando o cirurgião ausculta um sopro, é porque o trem tá feio pra cara deles. Então, quando a gente pensa no sopro do cirurgião, a gente vai com certeza parar esse procedimento cirúrgico. Por isso que é importante a gente ver e fazer a avaliação pré-anestésica de todos os pacientes. Dependendo da cirurgia que eu fosse fazer nesse meu paciente, eu suspenderia? Sim, tá? O procedimento cirúrgico dele, dependendo do procedimento cirúrgico que eu fosse fazer. Aí depende muito da avaliação do meu paciente, da idade dele, de qual procedimento que ele vai fazer e de que grau de sopro foi esse que eu auscultei. E por que que às vezes eu auscultei o sopro, meu coleguinha não auscultou o sopro. Uma dica que eu dou para vocês em relação principalmente à ausculta é: tenha o seu estetoscópio e só use o seu estetoscópio. Porque o seu ouvido se acostuma ao barulho dele. Ah, Yasmin, mas eu não consigo comprar um Litma, eu tenho um Rapaport. Perfeito. Faça do seu Rapaport o seu segundo ouvido. Segundo não, terceiro, né? Que nós temos 2 já. O seu terceiro ouvido. Quanto você mais auscultar com o seu Rapaport, mais você vai se acostumar aos sons do seu Rapaport. Ah, o Litma é bem melhor? Sim, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu viajar daqui para Bahia numa BMW no ar-condicionado do que num Kwid com a janela aberta. Óbvio que é mais fácil, é mais confortável para mim. Só que se eu tenho um Kwid, eu vou de Kwid. Né? Eu vou deixar de ir para Bahia? Não vou. Então, é a mesma coisa. Se a gente só tem um Rapaport ali, tem um outro esteto que é um pouquinho... que o som não é tão limpo, auscultem sempre com o seu. Não se empresta esteto para os outros auscultarem, porque você tem que ter o seu esteto para a sua ausculta, tá? Porque isso vai influenciar extremamente nisso. E, entrou para estágio, auscultem todos os pacientes que vocês conseguirem na vida de vocês. Porque isso vai fazer diferença na hora de vocês forem auscultar um paciente com alteração. Às vezes acontece muito eu pegar meus meninos lá no estágio lá na clínica, eu ausculto um sopro ali, grau 2, grau 1, que é um grauzinho um pouquinho mais sutil, e eu sempre boto eles para auscultar, para eles verem e eles perceberem na audição deles o que é esses níveis de sopro também, tá? Então, minha resposta depende. Depois de falar 1000 anos, depende. Depende, né? Entendi. A próxima pergunta é da Samara. Samara pergunta: existe alguma cirurgia que pode ser feita para melhorar a respiração e trazer mais conforto para esses cães? Tem. A gente pode fazer a rinoplastia, né? Na estenose de narina, que a gente conversou na hora da estenose. A gente pode abrir essa narinazinha desse paciente. Aí era o que eu pedi para você fazer o teste, né? Se a gente faz assim no nosso nariz e diminui a nossa entrada, é difícil respirar. Se eu faço isso aqui e aumento
É muito mais fácil respirar. Olha que ridículo. É muito mais fácil respirar com essa amplitude narina. Então, a gente faz uma rinoplastia para poder aumentar essa entrada de ar. E a diminuição do palato também. Tem como a gente tirar o pedacinho do palato mole que fica entrando ali na epiglote sem nenhum problema para poder melhorar a respiração. A gente só não consegue mexer na hipoplasia de traqueia. No resto, a gente consegue fazer a manipulação cirúrgica de todos. E manter o paciente mais magrinho. Paciente gordinho, braxcefálico não combina. Eles vão ter mais dificuldade respiratória ainda. É verdade. Vou passar aqui a última pergunta antes da gente ir para os palpites da pergunta que você fez durante a palestra. O pessoal mandou aqui. Antes, deixa eu só passar a pergunta da Kelly, que ela perguntou qual tipo de anestesia a senhora indica para fraturas em sífise mentoniana. E mandou um parabéns aí. Beijo, Kelly. Então, a minha anestesia ela vai ser influenciada muito mais pelo meu paciente do que pelo meu tipo cirúrgico. O meu tipo de cirurgia ele vai ser influenciado quando eu penso em analgesia desse paciente. Então, uma fratura de sífise mentoniana, eu vou ter uma fratura numa região que vai gerar mais dor. Eu vou ter muito mais dor numa fratura do que numa castração de macho. Então, a minha anestesia vai variar porque eu vou ter que pegar muito mais pesado na analgesia de uma fratura do que numa analgesia de uma castração de macho, por exemplo. Uma castração de macho, a gente faz algumas medicações para ele ficar... A gente faz um bolo de propofol, normalmente, e faz anestesia local, porque o paciente realmente não sente nada, ele fica super confortável durante o procedimento cirúrgico. Então, a minha influência é muito mais do meu paciente quando eu penso em anestesia, do que realmente do procedimento cirúrgico. O meu procedimento cirúrgico influencia na minha analgesia. Então, uma mastectomia, eu vou fazer um bolo de fentanil, às vezes eu vou fazer um FILC, um MILC, né, que são dois pesquisem depois o que é FILC e o MILC, mas é uma base de fentanil, uma base de morfina, que a gente usa para dar essa analgesia para esses pacientes. Uma fratura, dependendo do nível, eu vou usar também um MILC ou um FILC, que eu vou fazer uma analgesia muito maior, mas o meu tipo de anestesia vai ser influenciado pela minha analgesia, mas em relação à anestesia base, geralmente é a mesma. A gente vai fazer uma MPA, vai utilizar a indução com propofol e vai manter esse paciente no ISO. E aí eu vou utilizar medicações diferentes para analgesia desse meu paciente. Mas o protocolo base, normalmente para todos os pacientes, é o mesmo. Ah, sim, entendi. Bom, agora para os palpites, né? Vamos lá, palpites. Vamos lá para os palpites. Primeiro é do Lucas, ele mandou anestesia inalatória recomendada porque vai direto na traqueia, e aí tem certeza que será absorvido? A sua premissa é verdadeira, mas não é por isso que a gente recomenda anestesia inalatória. Tá, próximo. Mais mandar aqui. A Giovana mandou: usamos a anestesia inalatória por ter menor ou nula metabolização hepática e por isso uma recuperação mais rápida e mais segura que a venosa? Perfeito. A palavra-chave que ela falou foi justamente isso: uma recuperação mais rápida. Quando eu tenho uma anestesia... Tem mais alguém que deu palpite? Que é qualquer coisa eu arranjo mais um brinde. Fiquei com dozinha agora. Mas, Giovana, você já ganhou o primeiro. A Vitória já mandou parecido. Ela falou assim: acho que é usada porque a anestesia inalatória tem uma metabolização rápida, então se ocorrer algum problema é mais fácil de interromper a anestesia. Perfeito. Mais alguém falou? Deixa eu ver, a Giovana completou aqui com: a excreção seria prioritariamente pelo pulmão, como disse anteriormente, seria mais rápida e completando mais seguro se houver emergências. Perfeito. Foi esses os chutes. Então, Giovana e Vitória, vou deixar com o pessoal da organização os brindes de vocês, tá? Vocês duas. Perfeito. Por que a gente continua recomendando, principalmente o paciente braxcefálico, mesmo dando uma maior sobrecarga pulmonar, por que a gente continua recomendando uma anestesia inalatória? Anestesia inalatória, fechou o ISO, paciente acorda. Ele vai começar a respirar normalmente, se ele não tiver em apneia, ele vai voltar a respirar normalmente e vai soltar todo esse isozinho, geralmente no ambiente, ali no traqueotubo, vai voltar tudo, e esse paciente se recupera muito mais fácil. A metabolização desse ISO é muito mais rápida, porque isso depende de entrar, preencher alvéolo, manter a anestesia. Saiu do alvéolo, acabou a anestesia. Então, a gente tem uma segurança de recuperação mais rápida. Se eu tiver uma intercorrência
eu superficializo esse animal mais rápido, né? Assim como eu também posso aprofundar esse animal mais rápido. A gente tem que lembrar daqueles pontos da anestesia, né? O que a gente tem, que é de 1 a 4, a gente não quer o 4, que é a morte, a gente quer que ele fique no plano 3 ali, o 2 é a excitação, e o 1 o paciente não está anestesiado, né? Vocês devem estar para fazer anestésio ainda. Vocês Eu tô fazendo agora. não se avestem com isso, não. Mas tem esses 4 planos anestésicos, né? Então, a gente quer que essa ida do 1 para o... A gente quer o sonho do anestesista, com toda anestesia, que o animal saia do plano 1 para o plano 3. E saia do 3 para o 1. Não excite e não morra, né? É o plano de todo mundo. Então, com a anestesia inalatória, essa ida do 1 para o 3, ela é mais rápida, mais segura, e a gente tem um controle melhor também. Parabéns, meninas. Vocês vão ganhar os brindezinhos. Vou deixar com o Luiz. Ou então, com o Luiz que fica mais fácil. Vocês dão um jeitinho de buscar com os meninos da organização, tá bom? Pode deixar, a gente vai resolver isso. Então, esse foi o último palpite, as últimas perguntas. Tem muito elogio aqui, a gente está passando aí para você dar uma olhada. Tem vários elogios para a palestra, foi muito boa. Obrigada. Então, novamente, eu quero agradecer, foi muito enriquecedora. Aos nossos ouvintes também, a gente quer agradecer a participação e a presença. E, pessoal, tem mais palestra daqui a pouco, 6 horas, então dá um tempinho aí para descansar. E é isso. Muito obrigada, Yasmin. Foi incrível. Muito obrigada mesmo. Quem quiser entrar em contato comigo, quiser conversar mais, tiver mais dúvidas, quiser conversar sobre outros temas da anestesia, é muita coisa para a gente falar, pode me mandar um e-mailzinho lá. Vai ser um prazer ter essa troca com vocês, a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? E quem quiser também pleitear estágio em alguma das nossas unidades, nós somos uma rede de clínicas, né? Então nós temos 8 unidades por Brasília. Às vezes eu consigo encaixar, se não na minha, em outra unidade também, tá bom? Então, muito, muito obrigada, gente. Beijos, beijos e boas palestras, boa semana aí para vocês. Gente. Obrigada.